Olá a todos e todas, eu sou Vilma Loreto e estamos aqui novamente para mais um episódio do podcast Transcrição. No episódio de hoje, vamos conversar com alguns professores do Departamento de Genética a respeito de como se iniciou os trabalhos, né, e as atividades desse departamento. Hoje temos como convidados, e quem vai também participar aqui comigo é o Caio. Oi, Caio, tudo bem? Opa, tudo bem? E como convidados os professores, professora Mônica Carvalho e Ângela Barros, e o professor José Ferreira. Bom dia. Bom, então vamos iniciar, né? Acho que é um episódio que vai ser bem interessante a gente falar um pouco das origens, né, do nosso departamento. Então, assim, o nosso departamento, a gente pode considerar que ele tem dentro da universidade uma origem recente. Então, eu queria saber um pouco como surgiu a ideia de a gente ter um departamento, digamos, próprio da genética, né, e quem foram os responsáveis, né, dessa iniciativa. Ok, bom dia. Meu nome é Ângela Barros, tá? E como a mais antiga que entre os professores presentes, a gente vai tentar dar para vocês a ideia da criação do departamento. Quando a gente ingressou como professor concursado na genética, o grande departamento da qual a genética fazia parte era chamado Departamento de Biologia Geral, né? Que por muito tempo foi comandado, vamos assim dizer, pelo professor Aloysio Bezerra Coutinho, né, o nosso decano aqui, e a genética era um dos 4 laboratórios dos quais o departamento existia. Então, 4 laboratórios com diferentes especificidades e interesses, e durante praticamente 10 anos foi desse jeito que a gente foi funcionando. Só que durante esses 10 anos, a própria política do governo permitia que concursos outros fossem realizados, desde que justificados pela carga horária. Então, na realidade, quem tinha maior carga horária dentro do Departamento de Biologia Geral sempre foi a genética. Então, o pessoal estava também se sentindo meio que escanteado, vamos assim dizer, porque não conseguiam crescer em termos de número de participantes. Ao mesmo tempo, foi se sedimentando a ideia de se criar um programa de pós-graduação estricto sensu. A gente já tinha experiências de cursos de especialização, mas para que nós pudéssemos, né, criar um programa de mestrado, foi como surgiu inicialmente, e era necessária a transformação em departamento. Então, nesse ponto, eu gostaria de salientar o grande papel da professora Vilma Furtado, foi quem na época batalhou e muito, né, pela criação do departamento, com viagens, com tudo. Vocês sabem que existe a questão política, e durante esse tempo a ideia realmente era aumentar, já que existia um número mínimo de professores que era exigido, eram 20, e se passou muito tempo, eu não sei nem se hoje já tem 20 professores, né? Mas essa demanda realmente foi sendo conduzida pelos chamados professores da época. Então, na época, quando eu entrei aqui, eram os professores Vilma, a professora Maria José de Souza Lopes, a professora Rosilda dos Santos Silva, o professor Elias Oliveira, o professor Marcelo Guerra, a professora Débora Cury, e, na época em que nós entramos, a professora Aline estava ingressa como professora colaboradora. Depois ela foi submetida a concurso e efetivada dentro do departamento. Então, ao longo dos anos, eu saí do departamento em 2003
já existia um programa de pós-graduação funcionando e bem, e o grande desafio realmente foi determinar que na Universidade Federal de Pernambuco a gente tivesse um departamento de genética que já existiam, né, nas grandes universidades brasileiras. A genética até que deu uma cochilada quando surgiu a área de biologia molecular, que o pessoal da bioquímica assambarcou o Brasil. Né? Se você tirar o exemplo da USP, né, a Unicamp nem tanto, foi mais esperto o pessoal da genética e conseguiu segurar a área de biologia molecular, mas está sempre mais ligado, em termos de Brasil, a departamentos de bioquímica, né, já que a bioquímica é bem mais antiga do que mesmo a genética. Ô, Ângela, considerando esse início, foi uma coisa fácil, tranquila de se iniciar um departamento, ou assim, até a composição mesmo desse departamento demorou para a gente poder ter a sua confirmação, né, como departamento mesmo? Era necessário alguma documentação, não sei se você sabe a respeito disso. Sim, com certeza. Não foi tão fácil, não, certo? Seria bom, né, se a gente tivesse a presença aqui da criadora. Eu costumo chamar a Vilna de criadora, embora ela tivesse o apoio de todos, né? Mas foi ela quem batalhou, ela foi, acho que, a primeira chefe do departamento de genética, não é isso? E ela foi quem, vamos dizer assim, contra tudo e contra todos, ela queria muito a criação dessa pós-graduação. E essa pós-graduação, ou seja, o curso de mestrado, estava realmente vinculado à necessidade de se criar um departamento, né? Evidentemente que a gente também sofria um pouco de resistência por parte dos demais laboratórios, mas, graças a uma convivência pacífica, o pessoal também se orientou no sentido de que eles também não poderiam crescer enquanto continuassem aqui. Quando eu falo crescer, é crescer em termos de número de professores, já que a entomogênese e a ecologia, elas basicamente só tinham como freguesia, vamos dizer, de aula, os alunos do curso de Ciências Biológicas, e o outro menorzinho, que era do qual o professor Aloysio fez parte, que era o Departamento de Patologia Geral. Então, era basicamente só para o curso de Medicina e para Ciências Biomédicas. Então, não tinha como eles crescerem. O professor Aloysio também já estava em final de carreira, não tinha como, se eles continuassem, né, se a gente continuasse como Departamento de Biologia Geral, né, não haveria possibilidade de crescimento dos outros laboratórios. Eu falo isso porque era a política vigente. Eu não sei como é hoje, mas a política vigente para se pedir vaga, para se ter o aumento dos professores e mesmo do elenco de disciplina, sempre foi atrelada à questão de número de alunos. Então, realmente, nós tínhamos uma quantidade várias vezes maior do que os outros laboratórios. Certo. E você já tocou num assunto interessante, mas que eu queria entender um pouco melhor, que é a questão do professor Aloysio Bezerra Coutinho. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi que no departamento, né, na chamada Sala 1, que a gente tem do departamento, a gente tem uma placa e a sala tem um nome em homenagem a ele. Então, assim, qual realmente é esse papel dele? Não sei se você conhece um pouco da trajetória dele, quem foi ele, né, para ele se tornar essa pessoa, digamos, marcante, né, para ficar registrada aí na nossa sala. O professor Bezerra Coutinho, assim como os outros, né, Coutinho dentro da universidade, né, eles tiveram um papel desbravador, vamos assim dizer, dos primórdios da formação da própria universidade. E a gente, eu estou falando né, teve o privilégio de, durante algum tempo, contar com a companhia dele. Essa ideia, né, foi uma homenagem singela, né, para uma forma de agradecer, embora ele teve um papel mais preponderante na criação do próprio Departamento de Biologia Geral, já que quando a genética foi criada, eu posso estar dizendo alguma coisa como em verdade, mas
eu não tenho informação de que, de alguma maneira, 10 anos depois de que a gente estava por aqui, o professor Bezerra Coutinho tenha tido mais algum papel em relação à criação do departamento de genética. Mas, como professores e todos que estávamos aqui, a gente conviveu um pouco com ele, né? Alguns mais antigos, outros menos, e foi uma forma assim, de homenagear, né, a figura reconhecida, não só em Pernambuco, mas no Brasil inteiro, que foi o professor Aloysio Bezerra Coutinho, né? Um médico, um professor, né? E a forma que a gente encontrou, se eu não estou enganada, foi a época que a Aline era chefe de departamento, a professora Aline Alexandrino. A forma que a gente encontrou de homenagear foi denominar essa sala, né, a sala de aulas que existe no departamento, com o nome dele. Ferreira, você gostaria de complementar também alguma coisa? A minha entrada no departamento de genética coincide mais ou menos com a criação do próprio programa de pós-graduação. Nosso concurso, em que entramos, a professora Cristina Araújo, saudosa, nossa amiga, eu e a professora Mônica, aqui presente, né? Entramos mais ou menos na mesma época, né? Então, na minha... estava nessa transição, na nossa entrada estava nessa transição para a criação do departamento de genética. E a CAPES exigiu que, para a criação do programa de pós-graduação, ele teria que ser vinculado ao departamento de genética, já que era o programa de pós-graduação em genética. E, inclusive, a gente ficou sabendo que realmente o departamento havia sido criado quando saiu a aprovação da CAPES, né? Porque a documentação foi enviada direto pela reitoria, né, para a CAPES. Então, foi mais ou menos nessa época, né, 1991 para 1992. Eu lembro que o professor Aloysio Bezerra Coutinho foi convidado pela professora Aline, né, que assumiu a chefia do departamento depois da professora Vilna Maia, e convidou o professor Aloysio, e ele veio para uma sessão, né, em homenagem, né, na inauguração da sala, né, e abertura do programa de pós-graduação. Isso. Eu gostaria só de esclarecer um ponto, agora a Ferreira me lembrou bem, talvez por isso não tenha acompanhado o dia a dia, que exatamente em 91, 92 eu estava afastada lá no programa de doutorado da Unicamp, né? Então não estava participando do dia a dia do departamento, foi exatamente em 91, 92. Isso, né? Então, assim, tem alguns aspectos bem interessantes desse início. Então, a professora Ângela já nominou aqui alguns professores que marcaram esse início, né, com esse grupo, mas eu queria entender um pouco assim, a gente já tinha diferentes laboratórios onde esses professores estavam desenvolvendo suas linhas de trabalho, e se sim, se você consegue lembrar que laboratórios foram esses, ou que linhas esses professores desenvolveram no início. Pois é. No início, veja só, quando nós entramos aqui, eu, a professora Mires e o professor Fernando, era laboratório de genética. Então, era um laboratório único, só tinha um, para todos os professores que já existiam na casa, como a gente já nominou. E, ao longo do tempo, né, nessa criação do departamento de genética, até onde eu possa me lembrar, a gente tinha basicamente o laboratório de citogenética vegetal, o laboratório de citogenética animal e o laboratório de genética bioquímica, né, que era comandado pela professora Rosilda, professora Maria José Vilna e os alunos, e lá na citovegetal o professor Marcelo Guerra. Então, a criação de novos laboratórios, né, e a expansão foi feita à medida em que outros professores foram adentrando ao departamento, por concurso público, a transferência também de departamentos que aconteceu logo depois do professor Paulo Paz de Andrade, com quem eu trabalhei na biofísica, no programa de mestrado. Então, ele entrou concursado pela biofísica e depois transferiu-se para cá e criou um outro grupo de
de pesquisa dentro do que ele chamava de biologia celular e molecular de eucariontes inferiores, né? Eu não sei depois como ficou denominado o laboratório. Mas foi uma luta, né? A luta por espaço, como a gente diz, né? Que continua até hoje, pelo que eu entendi, não cabe todo mundo. E pior ainda quando se pensa em laboratório, né? Que demanda um espaço bem maior do que o que se tem disponível. Certo. E, bom, então a gente já tinha alguns professores adentrando, os laboratórios, de um laboratório único, a gente tentando já ter, né, alguns laboratórios com diferentes temáticas. Aí eu queria saber um pouco a respeito das disciplinas, né? A gente já tinha nesse começo também uma disciplina de genética, ou o conteúdo de genética estava diluído em outras? Então, assim, como é que é um pouco do início dessa composição de disciplinas que hoje, atualmente, a gente tem, com certeza, uma grande quantidade ofertada para vários cursos, mas eu queria entender um pouco no início como ela era. Você, posso responder, Ângela? Eu só queria, como eu sou falastrona, eu falo muito, eu só queria falar uma coisa que era a experiência que tive enquanto aluna, né? A disciplina de genética e evolução, ela já existia há muito tempo. Então, ela remonta à época em que eu entrei como estudante, era uma disciplina única para todos os cursos, já que na época eu fiz parte de um programa, né, uma mudança que a universidade fazia, a transição entre você entrar direto, fazer vestibular e entrar direto no seu curso, e a transição de você entrar para obter, vamos assim dizer, a nota suficiente para a sua escolha em termos de curso lá no vestibular. Então, era chamado de ciclo geral. Não foi unidade curricular, foi antes do ciclo geral. Então, a disciplina era genética e evolução, né? Compartilhada por todos os cursos, as turmas eram completamente misturadas, né? Era dentro do ciclo geral. E, não sei se vocês sabem, mas a gente tinha aula com um gravador. Era um gravador. Essa é só uma experiência para vocês terem ideia de como é que era, né? As aulas eram gravadas e você acompanhava por um livro que foi escrito pelo professor André Furtado e o professor Bezerra Coutinho. Não sei se alguns dos colegas chegaram a manusear e a ver esse livro, que se chamava Autômatos Autorreprodutores. Esse era o nome do livro, que era aplicado à disciplina de genética e evolução. Agora pode entrar, filha. Eu li o livro do professor Aloysio, indicado pelo professor Elias Santos. Então, nessa época, né, além da disciplina de genética e evolução, que foi o motivo pelo qual eu vim para a genética, porque eu fazia ciências biológicas pensando em fazer biologia marinha, mas fazer a disciplina com a professora Aline me deixou completamente apaixonado pela genética. Não teve mais jeito de me interessar por outro assunto, né? E depois tinha também como obrigatórias citogenética e genética de populações. E como eletiva, citogenética vegetal, que tinha sido recém-criada pelo professor Marcelo Guerra, né, do Laboratório de Citogenética Vegetal. Também foram criadas, né, ou já funcionava, não sei exatamente a data em que começaram a funcionar, a disciplina de genética humana para os cursos da área de saúde, e a disciplina de genética, que era ministrada para o curso de medicina, né, que quem ministrava era o professor Elias. Então, essas eram as disciplinas correntes, né, da época, que eu fui contratado, né, e que funcionaram durante bastante tempo. E acredito que foram adicionadas diversas disciplinas, algumas foram modificadas de epígrafe, né, mas continua sendo esse, né, o carro-chefe, né, que mantém o departamento. Desculpe pela... eu queria perguntar, mais ou menos, vocês falaram basicamente como era, né, que a criação do departamento foi para ter
mais alunos de mestrado, doutorado, né? Eu queria saber agora como é que foi o processo de criação de pós-graduação em genética, né? Todo o processo que envolveu essa parte. A professora Vilna, como citou a professora Ângela, foi quem capitaneou, né, a criação do programa de pós-graduação genética, ela e a professora Rosilda dos Santos Silva, que foi a primeira coordenadora, né, do programa de pós-graduação, e quando eu estava, né, no início, porque eu fui contratado, fiquei aguardando a liberação para sair, para continuar o meu doutorado no Rio Grande do Sul. Então, nesse período, eu acompanhei a ansiedade, né, da professora Rosilda e da professora Vilna e dos demais colegas, né, com a liberação pela CAPES da criação do programa de pós-graduação. Então, os dois, né, começaram a funcionar mais ou menos ao mesmo tempo, e soubemos, né, da criação ao mesmo tempo. Então, a expectativa era grande justamente pelo crescimento do departamento, né? Porque como o departamento era basicamente como se fosse um repositório de outros laboratórios do Centro de Ciências Biológicas, né? Não havia como crescer, né? Então, para crescer era necessário especializar. E aí foi que praticamente todos, eu acredito que foi unânime a decisão de tornar departamento de genética, né? E foi concretizado com a exigência da CAPES, né, de que um programa de pós-graduação genética não poderia ser vinculado a um departamento de biologia geral, né, mas sim a um departamento de genética. Em relação, você falou agora de expandir mais, né? Como é o espaço físico do departamento? Existe alguma iniciativa de expandir e organizar os laboratórios? Bom, na época, né, então existiam esses laboratórios que a professora Ângela já citou, né, o laboratório de citogenética animal, o laboratório de citogenética vegetal, o laboratório de genética bioquímica e, em seguida, a criação do laboratório de genética molecular com a chegada do professor Paulo Andrade. Então, eram esses os laboratórios, né? E todos funcionavam no primeiro andar, né, onde fica a chefia do departamento. E aí começou a negociação para conseguir espaço extra, né, fora do primeiro andar, né? E aí foi conseguido para o laboratório de genética bioquímica, que aí foi transformado em laboratório de genética humana, né, e começou a funcionar lá o serviço de paternidade. Então, foi a necessidade de criar o serviço de determinação de paternidade, né, de genética forense, do professor Luiz Maurício da Silva e da professora Rosilda dos Santos Silva, que conseguimos, né, espaço lá no terceiro andar do mesmo prédio. E depois houve outras expansões, né, que eu acho que a professora Mônica consegue detalhar melhor do que eu. Bom, mais ou menos, né? Que realmente o espaço físico que a gente tinha, né, abarcava outros laboratórios que saíram daqui, né, como foi os que a Ângela acabou de citar, e no espaço físico permaneceu a genética, com apenas esses laboratórios que Ferreira citou, né? Então, nessa época era relativamente suficiente, mas à medida que foram entrando novos professores, que era inclusive um requisito para que o programa de pós-graduação pudesse existir, né? Tanto que entrou eu, Ferreira, entrou Cristina Ferreira e eu, de 91 para 92, foi um acréscimo de 3 professores. A exigência era de 20 professores para que se tornasse departamento, mas ainda hoje a gente não tem esses 20 professores. Atualmente nós somos em 17, né? E, claro, à medida que os professores foram entrando, foi havendo uma necessidade de expansão e a gente não tinha para onde ir, né? Porque o espaço físico é esse aqui, que embora a gente seja do CB, nós somos locados no prédio do CCS, né? Na verdade, eu acho que 70% do prédio CCS abarca
departamentos que são, na realidade, do Centro de Biociências, né? Então, à medida que esses professores foram entrando, a gente foi reajustando os laboratórios, dividindo e tudo mais, mas, mesmo assim, isso não foi suficiente. Tanto que a parte de paternidade, na época com o professor Maurício, conseguiu espaço no andar de cima, que hoje é comandado pelo professor Valdir, que trabalha com a parte de genética forense e faz os exames de DNA, né? E, com a entrada do professor Tecílio, ele conseguiu um espaço lá no DINE, que é bem fora daqui do nosso espaço de convivência, e também o professor Antônio Carlos, que conseguiu também um espaço lá no laboratório central do Centro de Biociências. Então, e tem também o grupo do professor Crovella, Paula Sandrin, Rafael e Jaqueline, que utilizam muito a estrutura do LICA, né? Agora, a Jaqueline conseguiu um espaçozinho aqui, onde ela está tentando, aos poucos, trazer, né, parte da pesquisa que eles realizam aqui para o nosso espaço físico. Mas, realmente, é uma deficiência muito grande que a gente tem de espaço e que, de certa forma, termina até prejudicando a expansão da gente em termos de produção, porque se a gente tivesse mais espaço, a gente teria mais condições de produzir muito mais do que já se produz, né? Então, uma luta frequente da gente é tentar conseguir a construção de um prédio, mas isso é uma tarefa bastante árdua e que envolve uma série de questões políticas e que, enfim, é muito difícil de se conseguir. Deixa eu só aproveitar e também fazer uma colocação aqui para a gente entender melhor, né? Muitos dos nossos estudantes têm até uma dificuldade, a gente sabe que a Federal não tem assim um mapinha de cada sala, de cada laboratório. Então, assim, na cabeça de muitos estudantes, como nós fazemos parte do CB, entender que esse departamento está no CCS, ele normalmente causa alguma dificuldade. Mas a gente não é o único caso, né, Mônica? O que a gente entende um pouco dessa situação? O que a gente entende um pouco? Assim, como é que isso chegou a acontecer? Como é que a gente tem alguma situação que, sei lá, aconteceu de se pensar de haver uma transferência para o CB mesmo, ou nada dessa possibilidade? Não, é que eu não sei se a Ângela teria alguma coisa para acrescentar, mas, assim, de quando eu entrei, porque quando eu entrei já era departamento de genética, que eu entrei no segundo semestre de 92, né? Então já era departamento de genética. E eu não lembro de ninguém cogitar a possibilidade de ir para o CB, né? Mesmo porque aqui tinha outros laboratórios que saíram e cederam o espaço para o departamento de genética, para o laboratório de genética virar departamento de genética. Então, esses espaços foram redistribuídos com os professores da época, e, à medida que iam entrando novos professores, ia havendo novas redistribuições de espaço, até que chegou num momento em que não existia mais possibilidade de redistribuir nenhum espaço físico aqui, nesse prédio. Foi quando se conseguiu o andar de cima, algum espaço no andar de cima, e, posteriormente, esses outros espaços que eu falei lá, do DINE, do Laboratório Central e também do LICA, né? Exatamente. O Centro de Ciências Biológicas, na época, e agora Centro de Biociências, sempre teve departamentos fora, né, da sede do prédio do centro, né? Inclusive, por exemplo, o departamento de micologia, que funcionava num prédio próprio, né? Então, essa é uma característica histórica, né? E a genética também foi formada no CCS da época, né? E nunca houve espaço físico, né? Que a genética, que o centro, né, pudesse receber a genética
em suas instalações, né? Então, a genética continua desde a criação nesse espaço cedido pelo antigo CCS. Só para acrescentar, eu entendo o que a Vilma está dizendo, mas ela, por ser bem mais jovem, não sabe como é que era. Essa questão dos departamentos que aqui, dentro do prédio do CCS, basicamente, a extrema maioria é de departamentos ligados ao CB, né, como se chama agora. Eu ainda prefiro CCB, é questão de costume. Mas isso é bem anterior, sabe, Vilma, à questão de criação de departamentos, à questão de criação de centros, tá? Então, antes isso aqui era só a Faculdade de Medicina, como existia o Instituto de Química, tá? Então, os cursos chamados mais antigos, eles funcionavam, né, mais ou menos independente. Com as mudanças que houve, né, a departamentalização que aconteceu, a criação de centros, o que ficou é que é histórico. Se você olha esse prédio aqui, é o antigo prédio da Faculdade de Medicina, certo? E que da medicina não tem praticamente nada, tirando o SBO ali, e o Departamento de Anatomia Patológica, o resto, se você olha departamentos antigos, como a Bioquímica, né, a própria Fisiologia, certo? A Histologia aqui embaixo, né? Aí temos nós aqui com a Genética, o que é que eles têm? O SBO, Microbiologia, que eu acho que ainda continua aqui em cima, e a Parasitologia lá no terceiro andar, que historicamente fazem parte do CCS. Mas a grande maioria de departamentos aqui dentro é de departamentos ligados ao que a gente chama hoje de ciências biológicas. Então, biociências, né? Quando foi criado aquele prédiozinho ali, era basicamente para aulas, certo? Era um prédio designado para se ter as aulas do básico, né? E, posteriormente, ele foi expandindo também, né? Criando aqueles tentáculos e aquelas projeções, né? E ficam, evidentemente, mais próximos da zoologia e da botânica do que da gente aqui. Como disse Ferreira, a micologia tinha um prédio próprio, né? Como existe lá em antibiótico também, né? Que é por razões históricas. Antibiótico não tinha nem carga horária, mas conseguiu se manter, por quê? Porque eles têm um papel muito importante no desenvolvimento de antibióticos, como o próprio nome já disse, ou seja, em termos de pesquisa, né, de espécies ali de produtores de antibióticos, e tem a sua razão. Agora, esse espalhamento é porque, como tudo, a gente cresceu desordenado, porque antes era de um jeito, depois passou a ser do outro e ninguém chegou. Derruba e vamos fazer isso aqui agora. Então, eu acho que é impraticável nos moldes em que existe hoje, você pensar em criar departamentos todos ali, porque se a genética vai, então a bioquímica vai, a histologia vai, a biofísica vai, fisiologia. Então, jogar todo mundo para lá, a própria farmacologia, que faz parte junto ali com a fisiologia, jogar esse pessoal para lá significaria a gente criar novos prédios e novos espaços, e a gente sabe que isso não se vai ter dinheiro nunca, né, para fazer isso. Então, é uma questão de adaptação mesmo, né? bem Darwin, sabe? Você tem que se adaptar para poder sobreviver, e sobreviver da melhor forma possível. E agora eu queria saber como é que era a entrada do estudante no departamento antigamente. Para ir ser... como estagiário, essas coisas. Como é que era? Eu acho que continua sendo do mesmo jeito, né? Os professores fazem as seleções dos monitores, isso. Em geral, alguns desses monitores pedem IC, então, lógico, antes não tinha mestrado nem doutorado, e muito menos pós-doc, mas a forma de ingresso para a pós-graduação é através da seleção, né, que é feita, e dos monitores e os meninos de iniciação científica, os que vão fazer os TCCs, tudo, são selecionados pelos professores. E eu acho que sempre foi assim, não, Ângela?
Para a iniciação científica estava sempre atrelado realmente ao professor, né? O aluno procurava, o professor, né? A gente sabe que sempre se recebeu muito mais dos alunos de ciências biológicas e um pouco menos do pessoal de ciência biomédica, né? Durante muito tempo. Então, o programa o fato de um aluno querer, aí a seleção sempre ficava a cargo do professor responsável. Tá? Com relação aos monitores, sempre houve um programa de monitoria das grandes disciplinas, né? Ou seja, a genética e evolução, que foi posteriormente substituída pela genética humana, né? Então, sempre houve, né? Não é havia, programas de seleção de monitores, e eles são classificados segundo a sua, com bolsa e sem bolsa, né? Acho que continua do mesmo jeito, né? Então, os melhores colocados têm a bolsa da monitoria e os outros são os chamados selecionados, mas sem bolsa, né? Dependendo da sua nota. São os chamados voluntários. Então, esses monitores, oficialmente, né, sempre foi para a disciplina maior. As disciplinas que eu falo menor é questão de público atendido, por exemplo, as disciplinas para o curso de ciência biológica. Então, em geral, o próprio professor que dava a disciplina, ele sempre tinha um aluno ou outro ajudando, né, nas práticas, a arrumar, coletar material e realizar as práticas vigentes, né? E como a Mônica falou, da pós-graduação segue o normal, tem que fazer a seleção e esperar ser classificado e selecionado. O que tem de diferente da tua época para agora é o ingresso de muita gente fazendo trabalhos de extensão, né? Certo. Devido ao acréscimo de uma carga horária obrigatória em todos os cursos, né, de extensão. Então, muitos projetos de extensão estão sendo realizados e muitos alunos têm participado. Acho que é o que difere mais da tua época para hoje. Que, aliás, Vilna é a nossa representante nesse setor. A gente tem atualmente 16 bolsistas para o departamento e a gente tem um quantitativo bem maior de estudantes não bolsistas para as monitorias. Então, a gente é considerado um dos grandes programas que a gente tem dentro do CB, com pelo menos, a gente sempre forma aqui pelo menos 30 alunos de monitoria a cada semestre que estão participando. Pelo menos, esse número pode chegar a 40, 50, ou seja, quase uma turma de graduação que todo semestre está executando aqui atividades de monitoria em várias disciplinas, que atendem a vários cursos também. Então, acho que isso é uma coisa importante, porque é uma grande oportunidade, né, para os alunos que se interessarem por genética também podem buscar essas vagas de monitoria, que a gente sempre está ofertando, independente de serem bolsistas, a gente também sempre tem essas vagas dos voluntários que contribuem muito também nas nossas disciplinas. Em extensão, concordo com vocês, realmente talvez seja a parte mais recente, não sei, realmente, acho que naquela época que se iniciou, há muitos anos atrás, não se falava muito dos programas de extensão, e agora a gente também tem bolsas de extensão que podem ser ofertadas, mas com certeza um quantitativo bem grande de estudantes que estão buscando fazer extensão dentro do departamento. Não dá nem para calcular, mas eu boto aí pelo menos 50 também a cada semestre que estão participando. Isso é uma coisa muito boa em relação ao que a gente observava, que fazer extensão era para poucos, né? Porque não havia nenhum tipo de incentivo, né? Apesar da universidade ser baseada no tripé ensino, pesquisa e extensão, mas a valorização maior sempre foi em cima da pesquisa e isso se refletia até na oferta de atividades. Então, é bom, muito bom, Mônica estava me contando, que hoje se tornou praticamente uma obrigatoriedade para cada um dos cursos. Então, isso incentiva, e eu acho que o melhor é uma forma de você dar um retorno para a universidade. Somente para completar, né, eu não queria esquecer, né, eu falei do professor Elias, mas o professor Elias, apesar de não ter um laboratório físico dentro do laboratório, mas ele tinha um serviço de genética médica que funcionava lá no IMIP, onde atendia a população, certo? Então, só para ser fiel e fazer justiça, né, a um professor que, apesar de não conviver tanto com a gente aqui, mas ele tinha todo esse serviço lá
do INBIP, onde ele atendia e prestava aconselhamento para portadores de doenças hereditárias. Né? Se a gente pudesse chamar, era uma transição entre o que a gente possa dizer pesquisa e extensão, já que era prestado à população, certo? Pois é, nessa época, a gente nem dava ênfase ao que se fazia de extensão, porque o que Elias fazia era um processo de extensão. Inclusive, eu também colaborei com Elias, porque quem realizava os testes de cariótipo para Elias era eu. Né? Então, durante muito tempo, que ele aposentou-se, quando eu saí para o meu doutorado, que eu voltei, ele estava aposentado. Então, eu suspendi esse serviço, mesmo porque nem tinha, a gente quase não tinha médicos geneticistas. Eu acho que Elias foi o único médico geneticista clínico daqui durante muitos anos. Né? E mesmo hoje, a quantidade de médicos geneticistas clínicos é muito pouca. Né? E atualmente, quem presta esse serviço de cariotipagem é a professora Neide, né? No laboratório de citogenética. Acho que não é médica, né? Animal e humana. E, Mônica, você poderia nos explicar como é o processo de escolha e quais são as principais responsabilidades de um chefe de departamento? É uma atividade puramente burocrática, né? E realmente, infelizmente, a gente termina tendo apenas que estar resolvendo problemas, porque a gente é sediado num prédio muito antigo que tem uma série de problemas de parte elétrica, de estrutura, de água, de tudo. E a vida dos chefes é viver correndo atrás de tentar resolver esses problemas. Né? Claro, tem a parte de distribuição de carga horária, mas tudo isso é feito com a ciência do pleno. Né? Qualquer situação que surja, ela é levada para o pleno decidir como que a gente vai resolver aquela situação. Inclusive, as próprias demandas do CB, tudo isso é resolvido em reuniões de pleno. Né? Então, é um serviço eminentemente burocrático e que consome muito tempo da gente, porque a gente tem realmente muitos problemas. Né? Então, eu resumiria que a atividade do chefe de departamento é descascar abacaxi, porque é o que a gente faz constantemente. Né? O processo de escolha é sempre Não, o processo de escolha é uma eleição onde as pessoas interessadas se inscrevem, deveriam se inscrever, mas, em geral, elas são aclamadas a participar, e aí é colocado em votação. Né? Eu não lembro, nesses 33 anos que eu estou aqui, eu não lembro de nenhuma eleição ter tido mais de uma chapa. Então, disputa. A chapa ela é composta do chefe e um vice-chefe. Atualmente eu estou como chefe, a professora Neide está como vice-chefe. Né? Na verdade, desde 2008 que eu venho atuando entre chefia e vice-chefia com a professora Neide e também com a professora Ana Cristina. Né? Então, é realmente uma atividade árdua, porque é frustrante a gente tentar resolver os problemas e não conseguir. Né? A situação da água da gente aqui é uma coisa assim que é revoltante. Né? A gente não poder ter um destilador, ter que estar buscando água destilada fora, porque a água é de péssima qualidade, tantos quantos a gente instala e eles quebram. Né? Então, são problemas que deixam a gente muito frustrada, né, em não conseguir resolver. Mas não é por isso que a gente desiste, a gente está eternamente lutando. Né? A verba que é disponibilizada para o departamento, a verba anual que é disponibilizada para o departamento, eu diria que ela não é suficiente sequer para que a gente sobreviva um mês, né, consiga resolver os problemas de um mês. Então, a gente tem que estar constantemente apelando para a direção do centro, apelando para a gestão da reitoria, para que tente resolver. Né? Mas nem sempre a gente consegue, infelizmente.
Bem, você falou agora que está entre você, professora Neide e Ana Cristina. Aí pegou já um gancho para uma pergunta que eu e o Mike fez, que é algo muito interessante que acontece que desde 2006, 2008, né, pelo que a senhora falou, todos os chefes do departamento têm sido mulheres, né? Aí você poderia falar, comentar sobre essa representatividade feminina na liderança do departamento e qual é o impacto disso na comunidade acadêmica? Olha, eu acho assim que é uma mera coincidência, né? Mas talvez Ferreira, como homem, possa responder. Por quê? Né? Porque realmente, desde que o departamento foi criado, eu só lembro de 2 chefes, que foi o professor Paulo Andrade e Ferreira. Né? Então, foram os 2 únicos homens que atuaram na chefia do departamento. O resto foi tudo mulher mesmo. Não sei, acho que a gente tem mais disposição para encarar os problemas, mas eu acho que foi uma coincidência. Né? Não posso nem dizer que foi um efeito fundador, que começou com a professora Vilna, porque atualmente a gente é praticamente 50% de cada sexo, que nós temos o quê? 9 homens e 8 mulheres, né? No departamento. A genética começou como um departamento feminino, né? Que só tinha Marcelo e Elias, né? E depois a aquisição sempre foi mais de mulheres mesmo. Depois aí começou a aparecer os homens. O que eu acho que essa questão da chefia, como a Mônica frisou antes, é uma função tão árdua, sabe? Que demanda tanta energia e você termina tendo que se afastar de outras áreas do seu desempenho, né? Como homens são, né? Notoriamente muito mais espertos e egoístas, entre aspas, porque termina sobrando para as mulheres, né? Que assumem a maternidade de todo mundo. Essa é a questão. Porque eleição para chefia aqui sempre foi um problema, encontrar alguém que queira ser chefe. Essa é a questão. Por conta de todos esses problemas que Mônica falou aí. Então, termina ficando na mão sempre daqui, vai tu, só tem tu, vai tu mesmo. Né? Disputa nunca houve. Né? Sempre foi assim, aclamação. Fulano quer, aclama-se, está tudo muito bem. Então, se fosse algo talvez melhor, que recompensasse, pelo menos financeiramente também, não recompensa. O que se ganha além, né, a gratificação do chefia, meu filho, não vale a pena de jeitinho, por todos os pepinos que você tem que enfrentar. Tem que gostar, porque realmente é árduo e frustrante, como eu falei, né? Mas é uma coisa que precisa existir, porque tem que se tentar dar pelo menos um suporte para que as pessoas possam continuar trabalhando, né? Porque para que o pessoal desenvolva pesquisa, a gente tem que lutar por uma infraestrutura mínima e necessária. Né? Ferreira, se defenda aí. Então, eu não quero me defender nada, eu só quero dizer que a primeira já havia tradição, né, de mulheres chefiando o departamento, e isso continuou, e como elas sempre fizeram com muita competência, não há motivo para que não seja uma mulher chefe do departamento. Muito bonzinho. Muito esperto, viu? Então você vota no efeito fundador. A população nem é tão grande, né, Ferreira? A população é pequena, pode se encaixar bem, né? Exato. Evolutivamente aí, né? Sai separando. E em relação... desculpa. As contribuições acadêmicas e sociais do departamento, quais são, basicamente? A gente vem realizando. Acadêmicas, eu atribuiria na produtividade do departamento, né? Que acho que a professora Ana Cristina poderia falar com mais propriedade sobre isso, porque eu sei que a quantidade de trabalhos publicados é grande por laboratórios, então isso eu atribuo.
atender às demandas de todos os coordenadores de cursos em relação às criações de disciplinas e até mesmo na oferta das disciplinas, tanto obrigatórias quanto eletivas, né? E em relação ao impacto social, você perguntou, né? Eu acho que assim, a gente tem vários laboratórios que têm um impacto social grande, como é o caso do laboratório do professor Valdir, com a genética forense, as análises de paternidade, DNA, né? O laboratório da professora Neide, que presta serviço de cariotipagem, o professor Marcos mesmo, que já fornece levedura para várias destilarias, enfim, o professor Tecílio, ou seja, são muitos laboratórios e todos eles têm, sim, um certo impacto social, né? Eu inclusive, acho que poderia vocês entrar em contato com os representantes de cada um desses laboratórios para poder divulgar melhor o que eles fazem, né? Porque são muitos laboratórios e se eu for tentar explicar aqui o que cada um deles faz, eu vou cometer falhas, né? Então, é muito mais apropriado que cada um deles falem sobre o impacto social das pesquisas que eles vêm realizando, né? Isso, Mônica. E aí aproveito, né, para lembrar os nossos ouvintes e os que nos acompanham no canal do YouTube que a gente tem gravado, né, vários depoimentos de professores, coordenadores e professores que também participam dos diferentes laboratórios. A gente conseguiu completar toda, digamos assim, a coleção. Está faltando ainda lançamento de alguns, mas em breve vão estar todos disponíveis. E a gente tem feito, né, isso é uma coisa interessante, que muitos projetos de extensão do departamento estão tentando justamente mostrar bem para o público externo, as comunidades externas, o que a gente vem produzindo, né, o que a gente vem fazendo, e que, na minha visão, né, todos os laboratórios têm, sim, algum impacto que está se mostrando na vida das pessoas e pode contribuir em vários aspectos. Então, isso acho que é uma coisa que a gente se orgulha bastante também de ter um departamento que está tendo cada vez mais, né, essa colocação no espaço aí social geral. Bem, então a gente vai se aproximando aqui dessa conversa, né, final com vocês, a parte final dessa conversa, que eu achei, assim, muito interessante. Eu queria deixar aqui, antes de fazer o agradecimento final e finalizar, deixar aqui um espaço, caso vocês queiram, né, falar alguma coisa que acham importante de como está sendo a trajetória de vocês nesse departamento, ou de alguma particularidade que vocês gostariam de falar. E vou também, na parte aqui final, agradecendo a cada um de vocês, né, pelo tempo e pela dedicação aqui de ter conversado com a gente, né, a respeito da origem desse departamento. Eu não posso nem falar, porque além de membro, eu sou muito fã. Desde que eu entrei na universidade, genética era o meu interesse, eu fui aluna da genética humana, então ainda peguei vários de vocês lá naquele grupo bem grande, né, que atendia a genética humana. Eu consegui pagar essa disciplina também, então conheço muitos, pelo menos que foram também meus professores, nesse contexto. Então, começando pelas professoras Ângela e Mônica, deixar aqui um espaço para vocês, se vocês quiserem complementar algo, e agradeço a vocês imensamente. Eu que agradeço a vocês, né, porque eu acho que sim, interessante a gente mostrar para a população o que a gente vem fazendo, né, por isso que eu sugeri, em relação ao impacto social, que fosse feito o que você já fez, né, que é divulgar o trabalho da gente. Eu também sou aluna de quando já era departamento para cá, né, e também sou fã do que a gente faz. Entrei para a genética graças às aulas da professora Vil, né, e principalmente do professor Marcelo Guerra, né, que era as aulas de citogenética. Na minha época, a gente só tinha essas 3 disciplinas, né? Hoje em dia é que a gente tem um plantel de disciplinas enorme, né, em vários cursos, né? Acho que Ferreira não chegou a abordar, mas inicialmente a gente só tinha um curso de bacharelado em ciências biológicas, porque o ingresso na universidade era
entrava como ciências biológicas e a gente escolhia modalidade bacharelado ou modalidade biomedicina, né? Hoje em dia a gente tem no CB o curso de ciências biológicas, bacharelado, licenciatura ambientais, né? Esses cursos, acho que Ferreira chegou a participar da criação, inclusive, do curso de licenciatura, né? Então são coisas mais recentes, ou seja, é um departamento que nitidamente ele só vem crescendo e não cresce mais porque a gente realmente não tem espaço físico para mais expansões, mas em termos de produção continua crescendo muito todos os laboratórios, né? E assim espero que continue. E à medida que vai se crescendo, vai sim se aumentando o que a gente pode oferecer para a sociedade, né? Que eu acho que é uma obrigação da universidade a gente dar algum retorno, né? Então, as pesquisas que a gente tem realizado, o professor Antônio mesmo na produção de vacinas, a parte de cariotipagem, a parte de biotecnologia vegetal também, né, que o pessoal analisa vários genes associados a estresse bióticos e abióticos, enfim. Uma série de coisas, são tantas, que por isso que eu desafio, né, uma pergunta bastante complexa, porque ela precisa ser respondida por cada um deles, porque são tantas o retorno que tem se dado à sociedade que seria injusto falar de uns e não falar de outros. Então, obrigada, Vilna, por essa, inclusive, algumas novidades da época que eu era aluna e que Ângela explicou aqui como é que era, né? Então, é muito importante esse seu podcast, porque é uma coisa que fica, né? E a gente precisa, porque nós somos passageiros, um dia nós vamos embora e a maneira da gente estar transmitindo para os que vão permanecer é essa daí, né? Ou a gente escreve um livro ou a gente faz um podcast. Então, parabéns por sua iniciativa, Vilma. Quer falar alguma coisa? Assim, obrigada a Vilma e a Caio, certo? Pelo convite, né? Foi um pouco de viagem ao passado, que não é tão recente, já faz tempo, né? Mas dizer que, como Vilma, eu também me apaixonei pela genética, não pelas aulas de... Você tem 5 segundos para responder, pelas aulas gravadas, né? O princípio foi exatamente, mais uma vez, graças à professora Vilma. Lá no mestrado da Bioquímica, onde eu comecei, né? Comecei no mestrado da Bioquímica e Vilma dava um módulo, que era chamado de molecular, né? E me apaixonei, certo? Me apaixonei pela professora, me apaixonei pela genética e foi o que me fez, 2 anos depois, fazer um concurso, né, para o qual, do ponto de vista acadêmico, eu não estava nem um pouco preparada, porque a genética que eu tinha visto era a genética do gravador, né? Então, foi por conta disso que a gente resolveu estudar e se especializar, vamos assim dizer, na genética. Tenho orgulho de ter feito parte dessa transição, desde o Departamento de Biologia Geral, e a convivência com os professores dos outros departamentos foi gratificante. Eles eram, assim, maravilhosos, cada um na sua essência, com suas diferenças, com suas brigas, de vez em quando a gente brigava dentro do departamento, é claro, né? Briga por tudo, por espaço, por dinheiro, por qualquer coisa, mas sempre numa convivência muito boa. O professor André Furtado, a professora Leda Regis, Leda Labanca. Eu não queria nominar, porque provavelmente eu vou me esquecer de alguns nomes, né? Inclusive aqueles que a gente não convivia tanto, a professora Vera Brasileira, a professora Maria do Carmo, do Laboratório de Ecologia, os 2 professores do Laboratório de Patologia Geral, o professor José Vicente, o professor Fred Oliveira. Então, era uma convivência boa, e essa transição para a genética também me orgulha muito dentro do meu pequeno papel desempenhado dentro da criação desse departamento. Então, orgulha ver o que ele se transformou hoje, o crescimento, né? E as condições de trabalho, que eu digo a vocês, não estão bem longe da ideal, mas
muito melhores do que o que a gente tinha. Tem muita história para contar, e não dá para contar nesse espaço de tempo pequeno. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado a Ferreira por ter... nunca mais a gente se viu, né? Pelo menos assim à distância, mas você disse que eu estou bem, você está ótimo, filho. Está muito bem. Até logo. Obrigado. Obrigado. Eu entrei no departamento de genética na época de aluno, no segundo ano de curso de bacharelado em ciências biológicas, para ser monitor da disciplina de genética e evolução. E permaneço na área desde essa época, provavelmente em 1983, acho. Eu entrei em 82 no curso. Depois fiz o mestrado, e aí fiz o concurso, entrei em 1991, sou decano do departamento desde a saída do professor Paulo Andrade, que se aposentou, acho que há uma década atrás, mais ou menos, e ficarei mais alguns anos ainda, né, pensando se devo ou não sair de deixar de fazer o que gosto de fazer, né? Então, essa é sempre uma dificuldade. Eu gostaria de aproveitar, né, agradecer à professora Vilma e ao pessoal do podcast pelo convite a participar, né, e lembrar, né, duas professoras que marcaram nossa história no departamento e que não estão mais conosco, né, que foi a professora Cristina Araújo, que participou, né, do início da criação do departamento, né, comigo, com Mônica e os demais, e a professora Tânia Rieger, né, que eu trouxe de Porto Alegre como minha esposa e que se tornou também professora do departamento de genética, né, e que ambas faleceram de câncer, né, em tempos diferentes, né, mas que nos deixam saudades, né. O apoio, né, que os demais colegas sempre deram, né, fez com que a gente conseguisse sobreviver bem a essas perdas, né, muito difíceis ao longo do caminho, né. Eu aproveito e agradeço também aos colegas de departamento pelo apoio, né, pessoal que sempre recebi. Obrigado, Vilma. Isso, Ferreira, não podemos esquecer também dos que já fizeram parte, os que estão aposentados, né, que a gente nem pôde exatamente contactar todos eles nesse momento, e dizer a vocês que esse episódio era assim, uma coisa que eu desejava muito de ter, de uma forma de reunir mais alguns professores que a gente não tinha feito na trajetória dos laboratórios e também falar um pouco, né, dessa origem, que eu acho que para quem estuda genética, né, as origens, ela é uma coisa essencial, fundamental para tudo que se segue, né, após isso. Bom, finalizo também agradecendo a Caio, embora está aí um pouco na sombra, mas Caio, obrigada, tá, por estar aqui com a gente. Obrigado, professora Vilma, e também aos demais. Para mim é um orgulho participar do departamento de genética, né? Sou aluno de IC agora, mas pretendo também fazer mestrado, doutorado e, quem sabe, também virar professor do departamento, né? Com certeza. É um grande sonho meu ainda. Ótimo. Bem, e aos nossos ouvintes e os que nos acompanham no canal do YouTube, quero convidar a todos a se inscrever nos nossos canais e a acompanhar todos os nossos episódios, principalmente, né, da série dos laboratórios, mas também os outros episódios que a gente tem com outras temáticas. E vocês já sabem, né? Podem nos acompanhar até o próximo episódio. Até lá, pessoal.